Prontinho. Pronto. Vamos esperar só um pouquinho o pessoal chegar, dar um tempo. Demora um pouco às vezes, aí a gente já inicia. Bem, boa noite a todos e a todas. É um prazer dar continuidade a esse projeto. Esse projeto que tem como finalidade reunir histórias de vida que, de alguma forma, estruturaram a cidade que hoje veio a ser a cidade de Sobradinho, no norte da Bahia, e tem como um objetivo final a produção de livros didáticos ou paradidáticos, e também de trabalhos acadêmicos. É um projeto de dois cientistas sociais, que sou eu, e o outro é Guilherme, né, dois sobradienses que amam essa cidade, que vivenciaram muitas dessas histórias que, de alguma forma, estão sendo contadas aqui. E hoje, com o desdobramento da primeira live que a gente fez, a gente vem trazendo a segunda live com essa temática de quem foi meu pai, quem é minha mãe, que os filhos contando as histórias dos pais ou das mães, que são histórias de personagens que são importantes para entender todo um percurso ou tudo que formou a sociedade sobradiense. É com grande prazer hoje, né, que eu trago uma história de uma pessoa que, de alguma forma, me ajudou a ser quem eu sou, que foi a professora Euneide. Eu sempre digo a ela, às vezes ela me elogia, eu digo, é porque eu tive bons exemplos, ou os melhores exemplos na minha vida. Então, assim, eu vou já passar a palavra para ela, eu sou apenas um coadjuvante hoje aqui, né, Euneide? Me sinto muito lisonjeada, Cleiton. Boa noite, né? Assim, ouvir de Cleiton, iniciar uma live ouvindo de Cleiton, e o que ele falou agora me deixa muito feliz. É uma pessoa que eu gosto muito, fiquei muito feliz pelo convite. A gente vai conversar um pouquinho, né? Sobre Sobradinho, sobre a minha mãe, né? Minha santa mãezinha, Dona Francisca, sou muito conhecida. Eu vou me apresentar, sou Euneide Lima, professora Euneide, como me chamam. Sou pedagoga, fiz pedagogia pela UNEB, tenho pós-graduação pela UFDA, Gestão Escolar, e agora terminei Psicopedagogia Institucional e Clínica pela FAVENE. Sou mãe de 4 filhos, eu considero meu porto seguro, casada com uma pessoa bem conhecida também na comunidade, Samuel, conhecido como Samuel da Coca-Cola. Né? Hoje estou vice-presidente do Conselho Municipal de Educação e também vice-presidente do SINSERB, que é o sindicato, né, dos nossos servidores públicos municipal aqui em Sobradinho. Costumo me resumir como uma pessoa apaixonada pela educação, pelo ser, por tratar com o ser, com a questão educacional. Sou cearense, nasci no sítio Santa Rita, lá no meu Cearazinho, um interiorzinho pequenininho, Cleiton, e próximo de um povoado chamado Iara, que eu tenho certeza que meus amigos, meus compadres, minhas comadres estão todas assistindo nesse momento, né? Que foi sua live é muito bem divulgada. Então, assim, essa cidadezinha, eu ainda tenho muitos parentes lá, né? Minha irmã, a irmã mais velha, Euda, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, e é também um lugar, assim, que eu trago com muito carinho, porque é lá onde residem atualmente meu pai e minha mãe, né? Os dois foram sepultados lá. Então, assim, aí é que o carinho cresce pelo lugar. Iara, Ceará.
Você já pode, se você já de alguma forma já começou, a gente dividiu em 4 tópicos, né? Para Isso, ajudar, no caso, a conversa. E no primeiro tópico seria assim: quem é a sua mãe? pronto. Ok. Quem foi Dona Francisca do Hotel Cearense? Francisca Ferreira de Lima, né? Baixinha, sincera e direta, caridosa e guerreira. Pronto. Essas palavras resumem a minha mãe. Minha mãe, quando no Ceará, vivia ela, o esposo, meu pai, seu Antônio Felipe, moravam na roça, Cleito. E daí, né, viviam de plantação, meu pai tocava burro, aquela história toda. E aí, meu pai ficou impossibilitado de trabalhar de roça. Em alguns problemas de saúde, e aí ele ficou impossibilitado de trabalhar na roça. Minha mãe pensou, e agora? O que vamos fazer para criarmos a família? Uma família de 13 filhos, onde criaram-se 6. São 5 mulheres e um homem. São 5 irmãs e um homem, né? E aí, devido a essa questão do meu pai não poder mais trabalhar na roça, eles ingressaram no ramo de comércio. Que comércio era esse naquele tempo? Vender café e bolo, né? Aí sim, mudaram da roça, vieram embora para Iara, onde eu tenho esse carinho todo especial. Minha mãe morou lá, e aí fez círculo de amizade muito grande. Ainda hoje eu tenho amizade com muita gente lá, meu amigo Inocêncio Almeida, minha amiga Ana Aparecida, muita gente boa, né? Que ainda hoje moram lá. E aí minha mãe veio para morar na Iara e montou uma banca, dentro de casa mesmo, uma banquinha de vender bolo, café, o que hoje chamam-se de lanchonete. Naquele tempo não era lanchonete, era uma banca de vender café e bolo, que botava na feira, botava em casa. E aí ficou, né? Nesse tempo, lá por volta de 1964, por aí, depois de algum tempo, minha mãe se mudou para Milagre, também no Ceará. Lá já foi, o comércio já aumentou, já foi um hotel, né, com dormitório, se via refeições e tudo nessa cidade. Onde ela ficou conhecendo, sabendo da história da barragem de Sobradinho. Esse tempo, já nos anos 70, né, ela ficou sabendo que em Sobradinho, que existia uma barragem, que estavam construindo uma barragem próximo a Juazeiro da Bahia. E aí, ela muito guerreira, muito, né, dedicada na criação da família, o que fizemos? O que foi feito na época? Juntou o menino, nós 6, e vamos embora. Não, nós 6 não, porque nessa época minha irmã mais velha já era casada, já tinha constituído família, morando lá mesmo, na Iara. E aí minha mãe veio com meu pai e trouxe a gente. Nessa vinda, Cleiton, nós viemos para Juazeiro da Bahia. Nunca tínhamos saído de lá. O lugar mais distante tinha sido Milagre, Juazeiro do Norte, por ali. E aí minha mãe trouxe a gente para Juazeiro da Bahia. Esses retirantes, né? Chegando em Juazeiro da Bahia, foi alugada uma casa ali onde é Castelo Branco, casa popular, minha mãe alugou. Ficamos ali, eu creio que 8 dias ou 15 dias, um mês, não me lembro, não me recordo no momento, mas chegamos exatamente em 1972. Minha mãe, na expectativa de seguir na área de comércio, né? Comprou pães e laranja, saco de laranja, um balaio de pão, e veio com meu pai para Sobradinho. Em cima de caminhão,
né, que naquela época não existia ainda os transportes como hoje, né, em cima de caminhão, e aí veio vender aqui em Sobradinho, no período quente mesmo da construção, essa mercadoria que ela trouxe. Vendeu rapidinho, voltou para Juazeiro e ficou nesse vai e vem trazendo alguma coisa para poder manter a família. Ela dizia, ela falava sempre que Sobradinho não tinha nada. Barraco de papelão, de papel de cimento. Cimento que era aproveitado na construção da barragem. Os peões pegavam, né, esses papelões, esse papel de saco de cimento, iam montando junto com alguma folha de árvore, esses galhos de árvore, faziam seus barracos. E aí minha mãe, muito esperta, boa de fazer amizade, né, conheceu um pessoal, pegando carona, né, nesses caminhões para ir de ida e vinda, ela conheceu um pessoal de uma firma que estavam trabalhando no salitre, construindo exatamente a estrada que liga Juazeiro a Sobradinho. E aí ela conversando com o vigia de uma empresa lá, Empate, e o nome da empresa era Empate, né? E ela conversando com o pessoal dessa firma, e aí eles deram a ideia. Dona Francisca, por que a senhora não monta aqui no acampamento um barraco e fica vendendo comida? Ora, unir o útil ao agradável, era o que ela queria, uma oportunidade, né, de que ela pudesse realmente firmar pé. E aí aconteceu. Foi feito um barraco no salitre, e lá não vem a gente de novo, de arribada, né, bota esses retirantes em cima do caminhão, e a gente vem para o salitre. Ali onde hoje é mais ou menos aquele comércio grande, indo daqui para lá, do lado direito. Próximo ali onde vende o vale, né, da Joafra. Pronto. Ali foi montado um barraco e a gente foi morar ali debaixo. Minha mãe cozinhava, vendia, né? Minha irmã, Tonha, né, que hoje ainda mora aqui em Sobradinho. Foi assim, uma força muito grande, que era uma das mais velhas que veio. Eu, Fátima e Cleia éramos mais novos, éramos, na verdade, crianças, né? Que a gente tinha o quê? De 8 a 10 anos. Eu tinha 9 anos, elas tinham 6, 7 anos. E aí, Tonha foi quem pegou mesmo o pesado para ajudar minha mãe e meu pai. E aí deu certo. Sim. Neide, que ano era, mais ou menos? Isso. Eu acho que no final de 72. 72. 72, eu acho que é assim, por aí, né? Porque a gente veio de lá do Ceará, a gente veio em 72, novembro, por aí. E aí ficamos pouquinho tempo em Juazeiro, questão de dias. E já viemos para o Salitre. A morada fixa foi no Salitre, onde nós ficamos 8 meses. Meu pai e meu irmão, eles trabalharam numa empresa, lá, que estava fazendo essa estrada, e a função deles era catar raiz, catador de raiz. Ou seja, a máquina passava, revirando, né, a terra e tudo, e eles vinham atrás, catando essas raízes para jogar, para tirar, né, para tirar. E aí passaram-se esses 8 meses, foi quando minha mãe veio para Sobradinho tentar conseguir um terreno com o saudoso Geraldo Silva. E aí, deu certo, Cleiton? Tá, eu tô ouvindo, pode contar. Pronto. Aí, ela veio, se encontrou com o seu Geraldo deu um terreno a ela, mas tinha uma problemática grande aí. Todo o material tinha que vir
de Juazeiro para construção, né? E aí minha mãe não tinha condição. O que minha mãe fez? Devolveu o terreno porque ela não tinha condição de construir. Aí ficamos, né? Minha mãe botou barraco na feira. Eu me lembro que ela botou um barraco, Cleiton, ali onde hoje é a Acoplace. Tinha uma guarita, exatamente ali. Tinha uma guarita, uma cancela. A Acoplace é perto da prefeitura, aquele prédio. Em frente ao terminal pesqueiro, mais ou menos ali, não é isso? Pronto. Isso. Então ali tinha uma guarita, tinha uma cancela, que era preciso a pessoa se identificar para o guarda, tirar aquela cancela, levantar aquele negócio lá, para as pessoas passarem para outra vila. Existiu ali, antes daquela da Vila São Francisco, existia essa. Foi a primeira, eu chamo de cancela, eu vou permanecer chamando de cancela. Uma guarita foi a primeira, foi exatamente ali, onde era o barraco da minha mãe. Isso eu ainda me lembro, que existia essa forma de ter acesso lá para dentro, só se fosse permitido a entrada da pessoa. E aí minha mãe ficou um tempo ali nesse barraco. Eu lembro, Cleito, que uma vez deu uma chuva tão forte, que os peões ficaram segurando a barraca, as madeiras de cima, assim, não tinha telha não, viu? Era coberto com palha e com papelão, para que o vento não levasse o telhado, o teto, né? O teto da casa, digamos assim. E aí ficamos, eu quero aqui interagir um pouquinho com Raquel, que Raquel disse que não sabia dessa primeira guarita, pois existia, Raquel, essa guarita antes da outra segunda, que foi tirada há pouco tempo, né? E minha mãe ficou esse tempo lá nesse barraco, tem ali hoje onde é o correio, ali em frente existia uma feira, eu me lembro que tinha um pé de umbu, era umbu, meu Deus, ou era Juazeiro, umbu, tinha um pé ali muito famoso, esse pé de umbu, e as pessoas se aglomeravam ali. Era onde o pai de Berim, acho que tinha um ponto de táxi, não é isso? Isso, exatamente, ali. Aí depois foram formando, minha mãe depois conseguiu comprar um lote lá na N22, na rua 7 ou 8, e aí construiu uma meia banda de casa, a gente passava o dia no barraco, e à noite, 10 horas da noite, meu pai saía arrastando a gente chorando, porque já tinha dormido o primeiro sono lá deitado nas esteiras, e aí acordar para ir caminhando lá para a N22, na rua 8, dormir lá, né? No outro dia, 5 horas da manhã, minha mãe vinha mais meu pai, depois a gente vinha se arrastando para chegar no barraco de novo. Depois disso, eu lembro que eu estou tentando fugir aqui dos tópicos, né? Que minha mãe foi sempre muito guerreira, Cleiton. Depois ela alugou um ponto, aí já tinham várias casas construídas, né? Deixa eu te atrapalhar um pouquinho. Pronto, vai me ajudando. A rua que vocês moravam na N22 era Rua a Rua 8. Castelo, não? Era a Rua 8. Não, era a Rua da N22. N22, Rua 8. Do Castelo é na N18. Na Rua 8. E aí, ó, antes da gente ir para lá, minha mãe teve também aqui na S15, próximo, deixa eu ver, ali mais ou menos em frente à mãe de Ritinha, minha mãe alugou uma casa ali, também funcionou como o restaurante dela, na Rua 2 da S13, Rua 3, né? Em frente mais ou menos à casa da mãe de Ritinha. Pronto, ali também ela alugou, nós moramos um tempo ali, ela tinha o hotelzinho dela lá. Em 1975, ela comprou onde era o antigo Hotel Cearense, né? Onde se firmou o Hotel Cearense. Na Rua 2,
da quadra N18. Eu me lembro que foi comprado até a Crispim, que o pai foi pescador, que aquela, você observe que a quadra N18, parece que na época de darem aqueles terrenos, foi toda destinada a pescadores, porque era muito pescador que morava na N18. Ainda hoje moram, né, Cleiton? E minha mãe comprou esse terreno, a Crispim, o irmão de comadre Otaviana, eu não me recordo o nome do pai dela, o pai dela morreu com 100 anos, era também da Rua 2, morava ali próximo aos Tampinhas, a loja dos Tampinhas hoje, a TP Motos. O pai dela morava ali próximo, eu não me recordo no momento o nome dele, muito conhecido também. Pioneiro também daqui, né, que foi do desabrigado da época da barragem. E aí minha mãe comprou esse terreno, construiu uma bandinha. Dava para fazer a cozinha, o salão, onde ia servir as refeições, e 2 quartos para trás. E aí mudamos para N18 em 1975. Sobradinho já tinha avançado a longos passos, porque cresceu rapidamente, né? O pessoal já foi botando comércio para facilitar a vida de todo mundo que precisava construir, porque minha mãe mesmo foi uma das que não construiu na época da doação dos terrenos, porque não tinha condição nenhuma de comprar o material vindo de Juazeiro. Era uma dificuldade terrível. Muito, muito, muito dependioso. Tudo era Juazeiro. E aí, ela fez, né? Essa parte, a gente passou a morar lá, ela continuou servia marmita para a Sesc Engenharia, para Montreal, várias empresas que trabalharam na construção da barragem. Para te ajudar, Eneide, para que as pessoas, porque muitas vezes as pessoas ficam imaginando assim, a partir de sua fala, que talvez a dificuldade que vocês tiveram é uma dificuldade, vamos pensando só na questão financeira, mas não, a própria empresa, a Chesf, ela fornecia água na época para os poucos funcionários que tinham carro-pipa. Eu ia chegar já lá. Eu já ia chegando. Para a gente sobreviver, né, nessa labuta de restaurante, de hotel, de ter que fazer a coisa acontecer, aconteceu muito sofrimento. Tinha o carro-pipa para trazer essa água para os moradores. Enchia tudo que fosse de vasilha que você tivesse disponível. Acabou a água e não era a hora do carro, o que era feito? Carrocinha com jumentinho, os tambores em cima, e nós íamos buscar água na barrinha. Lá na barrinha, pegávamos água para que desse de conta do movimento, né, da sobrevivência mesmo. Tinha aquela história de ter que ferver água para poder beber. Minha mãe fervia latas e latas d'água. Fogão enorme de carvão, né, de lenha depois de carvão, para ferver essa água para poder a gente beber, porque a água era barro puro. Quando passou a fase do carro-pipa, que vieram os chafarizes, que é outra história belíssima de Sobradinho, que nós não tínhamos água na torneira. Ah, mas não chegou o chafariz? Sim, os chafarizes estavam lá. Mas para você ir lá pegar água, briga de chafariz, presenciei muitas, carreira de chafariz, dei muitas carreiras com medo de cachorro no pé de chafariz, de briga dos outros, as latas voavam assim, que era um Deus nos acuda, entendeu? Você tinha que ter, por exemplo, Cleito, eu carregava água num carrinho de mão, uma tábua e as latas em cima amarrada com aquelas ligas de câmara de ar, de bicicleta. E aí, eram 8 latas, 4 ficavam na fila e 4 vinham para encher um tambor de 12 latas d'água. Quando chegava lá,
estivesse perto, beleza, você já botava as outras vazias na fila e pegava, acompanhava a fila com aquelas outras. Ai de você que pensasse em entrosar. Naquele tempo já existia isso. Entrosar, ou seja, você chegar por último e querer sair primeiro, e não podia. Era onde aconteciam as brigas. E aí a Chessi, depois de muito tempo, com muita peleja, primeiro foi clandestino. O que as pessoas faziam? Cavavam um buraco, uma encanação, e metiam uma mangueira. Lá, e eu sei que a água chegava, via terreno dos outros, até sua mangueira chegar em casa. Quando era que podia ser usado isso? De madrugada, que ninguém estava pegando a água, então dava para você apanhar um pouco de água, já ficava mais perto para você encher suas vasilhas. Caso contrário, quem não tivesse condição de puxar essa mangueira clandestina, não tinha água suficiente em casa. Era essa briga toda. Então foi assim, muito sofrimento, sabe? A questão da Chessi, eu acho que cruzava era mesmo os braços para que São Joaquim não resistisse, a verdade é essa, para que as pessoas se cansassem daquela labuta e fossem, embora. Fossem embora. Eu acho que a intenção era essa. Só que o povo nordestino, o povo resistente, e assim, que viu ali a possibilidade de se erguer financeiramente, de montar a sua vida no lugar que você pudesse desfrutar daquilo ali futuramente que você viu nascer. Porque quem veio no início viu o nascimento de Sobradinho, né? Pessoas que perderam sua terra e ficou aqui, pessoas que foram indenizados de forma injusta, né? Que foi toda essa história que a maioria do sobradiense conhece. Você, como historiador, sabe perfeitamente que não foi a contento a desapropriação das terras para que viesse a construir a barragem. E esse povo foi ficando, povo teimoso, né? E que a Chessi, na realidade, a Chessi queria mesmo era que esse povo fosse embora. Mas o povo teimoso ficou pé e ficou. Como minha mãe, como a gente ficou. Aí, assim, melhorou. Veio depois, né, de muito tempo, depois de muito sofrimento, chegou a água encanada, mas sem viabilizar para todo mundo. Sem viabilizar para todo mundo. Voltei, Oneide. Ok. Deu uma panezinha aí? Acontece. Aí, assim, vieram vários comércios, Sobradinho foi emancipado, vieram a luta para a emancipação, veio a luta, né? Minha mãe, eu me lembro que minha mãe dizia assim, eu não construí Sobradinho pegando a pá e botando a terra, mas eu construí Sobradinho recebendo na minha casa as pessoas que lutavam pela emancipação política. Tipo Geraldo Silva, muito amigo de minha mãe. Balbino. Essas pessoas, Cleiton, essas pessoas que brigaram assim mais à frente, eu digo mais à frente, muita gente brigou, tiveram alguns que abraçaram a causa mais de perto. Essas pessoas, elas tinham um contato assim com minha mãe, por exemplo, vou ser bem clara assim, no sentido de, Dona Francisca, eu estou precisando que a senhora forneça hoje 25 marmitas para o meu povo. Entendeu?
Então, minha mãe fazia... o elo era esse. Era esse. As pessoas os procuravam para que tivesse uma certa ajuda, uma alimentação, alguma coisa desse tipo. Pessoas que ainda vinham atrás de emprego e não conseguiam. Uma coisa que eu não citei, Cleiton, que minha mãe na época, por isso que eu disse caridosa, quando eu disse baixinha, sincera, direta, caridosa e guerreira. Nunca na história do hotel cearense, da vida de hotel de minha mãe, saiu alguém com fome de lá. Porque era assim, as pessoas que vinham atrás de emprego logo no começo, que não conseguia, ou vinha com pouco dinheirinho e o dinheiro acabava e não conseguia fichar nessas empresas, eles chegavam e diziam, Dona Francisca, meu dinheiro acabou, mas eu não consegui nada, então eu vou pegar uma carona para voltar. Não, ele ficava, Cleiton, e nunca faltava nada, entendeu? Aqueles que nunca conseguiram, olha que bom, Hernandes Justino está aqui também interagindo. Mesmo que ele não conseguisse o emprego, minha mãe dizia, vai em paz. E aí a pessoa ia embora e pronto, não devia nada. Então, essa essência de mãe, eu não esqueço, sabe? Às vezes eu ficava até assim, mãe, a senhora ajuda todo mundo que chega. Sim, todo mundo precisa de ajuda. E foram N e N casos de pessoas desse jeito que chegaram sem condição nenhuma. Eu até me emociono, porque é tão difícil, Cleiton, né? Você tem um pouco, a gente observa que as pessoas têm uma dificuldade de ajudar. Eu vejo isso em muita gente. Minha mãe, graças a Deus, acho que era por isso que tudo dava certo. Do jeitinho dela, mas tudo dava certo. E aí ela ajudava todo mundo. Eu me lembro que na frente do hotel corria um esgoto a céu aberto, como em toda casa aqui em Sobradinho, antes do saneamento. E tinha uma pessoa, um doido, uma pessoa de rua, que ele vinha todo dia beber água nesse esgoto. Cleiton, todo santo dia minha mãe preparava a comidinha, o pratinho dele, e ele sentava lá num cantinho perto de uma árvore e ia comer. Não tinha quem fizesse ele beber água que desse num copo. Ele ia no esgoto e bebia com a mão. Era peitica? Era peitica? Não, eu lembro de peitica. Era um senhor já assim, na época ele aparentava seus 39, 40 e poucos anos, mas não conversava, ele não interagia com ninguém, também não mexia com ninguém, só chegava na horinha, comia e saía. Foi muito tempo minha mãe praticando esse ato de bondade com essa criatura. E assim, foram muitos. Eu, um tempo, fui diretora do CELEM, e em uma reunião eu tive a honra de ouvir uma mãe dizer que minha mãe tinha criado, uma avó, que minha mãe tinha ajudado a criar os netos dela. E eu fiquei sem entender aquilo ali, que agradecia demais. E aí eu ia perguntar. Aí ela me dizia assim, professora, eu fui muitas vezes pegar comida, quando terminava o almoço, que sobrava aquelas panelas de comida, eu chegava lá e sua mãe colocava dentro de uma vasilha e eu levava para casa, porque era a comida que eu tinha. No caso, os filhos dela, né? Nessa época. Então, assim, foi uma contribuição muito boa, porque você ouvir, Cleiton, as pessoas dizer isso, que foi criada pessoas na sua família, porque o pai abandonou, viajou, foi trabalhar fora e nunca mais deu notícia, e aí, de repente, alguém com coração bondoso, né? Ah, mas você trabalhava lá? Não trabalhava não, eu chegava lá e pedia comida. E aí eu me lembro de Anjinha. Quem não lembra de Anjinha, né? Anjinha chegava lá do jeito que ela chegava na porta, ela emburacava de porta dentro, já tinha o cantinho dela sentar lá na cozinha. E tem mais, exigente, na hora que chegava, me dá. Ali mãe podia estar fazendo o que fizesse,
botava o pratinho dela, ela comia e arrancava, do mesmo jeito que entrou. E foram, assim, várias e várias pessoas que a minha mãe conseguiu ajudar naquele tempo. Não conheço ninguém que precisou e ela tenha negado. Isso me deixa, assim, muito emocionada. Eu estou aqui interagindo também com Marinalva, minha amiga linda, locutora, que maravilha. A família toda está ligada. Não sei ainda, minha colega. Eu já ia ressaltar isso. Acho que a família está toda. Antônia já disse que está. Eu tô vendo aqui algumas pessoas, né? E assim. A ideia é essa, Euneide, porque assim, como você bem destacou, era um tempo que não era fácil. Não. Era um tempo que não tinha saneamento básico, como hoje. Água, que a gente também não sabe a qualidade da água que vinha para os chafarizes, né? Naquela época não tinha o controle que tem hoje. Porém, as pessoas elas tinham um sentimento de comunidade bem maior do que hoje, que, no caso, já tem muito mais qualidade de vida do que naquela época. É assim, eu sempre trato os colegas daquela época, que eu tenho até hoje, pelo sentimento de comunidade, porque, assim, foi o sentimento que os nossos pais deixaram, né? Porque, assim, se eu estivesse passando na rua e sua mãe me desse uma ordem, eu obedecia, né? Não tinha como. Exatamente. Não só eu, como todos os meninos da minha idade, da rua, que moravam na rua, que tinham uma relação de proximidade com vocês, se ela desse uma ordem, a gente obedecia, porque era como se fosse alguém da família. Assim, exatamente. Exatamente. Mas tinha uma relação familiar e afetiva, nesse sentido de um ajudar o outro, muito forte. Exato. Então, assim, infelizmente, a gente não consegue retratar isso falando, mas, assim, vendo você com esse sentimento que você traz aí, a partir da fala, o sentimento também que vem pelo corpo, provavelmente os jovens eles possam entender ou imaginar que sentimento era esse. Porque, assim, queira ou não queira, as famílias elas realmente se ajudavam muito naquela época. É verdade. Eu estou aqui, Cleito, vendo minha comadre do coração, minha irmã, amiga, de Teresina, Cleito. Comadre Romilda Soares. Estão apostando aqui o nome do doido. Um disse que é cabelo duro, outro disse que era Pedro Doido. Não sei, não me lembro. E uma coisa um resgate aqui que Romilda, né? Doutora Romilda fez aqui agora, é que não chegava uma pessoa lá, Cleiton, lá no hotel, para ela não perguntar se estava com fome. Vai comer, mesmo que a pessoa não quisesse, ela dizia logo, você vai comer, você está com fome. É impressionante esse carisma dela em cuidar da barriga de todo mundo, entendeu? E assim, então acho que a contribuição, essa contribuição que a minha mãe fazia na época, era essa forma de ajudar quem precisasse. Nenhuma pessoa que a procurasse, eu acredito até que Genilson Silva lembra dessa época do pai dele, aliás, me desculpem, andava lá no hotel sempre, muito antes do Hotel Cearense ali, que já existia essa comunicação dela com essas pessoas que tratavam da emancipação de Sobradinho de uma esfera não política. Que eu tenho assim que minha mãe não era voltada para essa questão de política, a política em si, sabe, Cleiton? Mas essa forma de fazer essa interação, de estar presente ali no que fosse preciso, no que precisasse. Se eu só ajudar, Euneide, que muitas vezes a gente fala de uma história e às vezes esquece que algumas pessoas podem estar assistindo e fica tentando imaginar onde seria o Hotel Cearense. Ah, tá.
né? Hoje não tem mais o prédio, não é isso? Nem tem mais, aqui na rua, hoje existe a Academia Popular, não é isso? Aqui em frente à N18. E o Hotel Cearense era exatamente vizinho aonde é hoje a Casa de Embalagens, do meu amiguinho Aurélio. Então, ali, aquele terreno que hoje está vazio, era onde existia o Hotel Cearense. Eu só queria que assim, nos ajudasse, porque é ali onde é do lado da Casa das Embalagens, né? E eu não sei se a gente conseguiu fazer bem isso, descrever ainda um pouquinho como era a cidade na época que vocês chegaram, porque você falou do Salitre, falou que estavam ainda fazendo a estrada que dava acesso a Juazeiro, a Sobradinho, porque as pessoas nem imaginam que você chegava em Juazeiro e tinha que buscar alternativas para chegar em Sobradinho, né? Porque não tinha transporte para chegar. E mais, né? Porque assim, a ideia da construção da barragem foi uma construção que foi realizada sem divulgação. As pessoas, elas se lançavam no escuro, porque não era algo assim que passou na televisão, anunciou em jornal, não. O governo da época, inclusive, fazia questão que isso não fosse divulgado, para que as pessoas não vissem. Né? Então, assim, eu queria só que você descrevesse como foi quando vocês chegaram em Sobradinho, quando sua mãe chegou, se você consegue descrever como era a cidade, assim. Olha, Cleiton, ela contava assim, que quando chegou, não tinha nada. Existia barraco mesmo, como eu disse, feito de papelão, com galhos de árvores, de papel que os peões traziam da barragem, que era justamente o papel do saco de cimento. E aí iam se montando, aquele emaranhado de saco com galho das árvores, né? Montando esses barracos. As feiras, os barracos de forma que não dava conforto nenhum, Cleiton. Tudo a céu aberto, entendeu? Poucas pessoas, se não fossem tão perseverantes, não conseguiriam ficar, porque o sofrimento era muito grande. Sim, outra questão. Como era um lugar que não tinha nada e que corria muito dinheiro, existia também uma violência terrível. É tanto que deu-se o nome de Cai Duro, a nossa bela São Joaquim. Na época, as pessoas comentavam que, por que o nome Cai Duro? Porque matavam 2 e já deixavam 3 amarrados para amanhã. Era a história que corria no correio boca a boca, né? Mas não tinha infraestrutura nenhuma quando minha mãe veio. Era barraco e a gente morava debaixo de barraco e assim, ela contava muita coisa que deixava as pessoas, alguns perdiam até a esperança de que se conseguisse erguer alguma coisa nesse chão para se tornar, né, um lugar que pudesse morar gente. Isso. Porque muitos jovens nem imaginam, por exemplo, que, inclusive, as pessoas que vieram trabalhar na Chesf, elas vinham assustadas, né? Isso. Porque a estrutura era mínima, mesmo a estrutura inicial da empresa. Imagine quem ficava para além daquilo que a Chesf oferecia. Isso, exato. Por que eu estou ressaltando isso? Por que eu estou ressaltando isso? Para que as pessoas entendam como é importante, né, reconhecer e, de alguma forma, apresentar essas histórias, porque foram, a partir dessas pessoas guerreiras, a resistência delas que deu condição
para que nós hoje tivéssemos a cidade que temos. Porque se não fosse, verdade. se elas tivessem desistido, tivessem ido embora para outras cidades, como Petrolândia, que veio depois, né, Paulo Afonso, se elas tivessem dado continuidade a esse percurso, não tivessem pensado em construir, né, construir o alicerce e ficar por aqui. Por aqui, exatamente. Talvez a cidade não existisse. Quando se chegou aqui, não existia casas. A época que a minha mãe veio, não existia casa. Minha mãe forneceu marmita, Cleiton, para os trabalhadores que construíram as vilas. As vilas da Chesf, entendeu? Meu pai trabalhou, ia deixar marmita para o povo que construiu a Vila Santana. Tudo mato. Aqui e acolá um chegava, roçava um espaço ali e botava um barraco. Uhum. Era assim, não era casa para você ter uma ideia, eu já falei lá no início, a dificuldade que era para se construir em Sobradinho. Tinha que vir material de Juazeiro, que não tinha. Então, Sobradinho começou do zero, com muita insistência. Sobradinho, quando eu me refiro a Sobradinho, eu me refiro especificamente a São Joaquim. Porque foi aqui, nesse chão, que não queriam que permanecesse, que se erguesse, que existiu toda essa luta, essa vontade de ficar. Porque quem veio para São Francisco e para Santana, veio para dentro das casas. Que a própria Chesf, né, fez para que o povo dela viesse. Aí o que aconteceu? Outro povo, que era a mão de obra barata, veio e foi se instalando aqui na São Joaquim, né? Isso. Hoje nós temos essa belíssima cidade, mas houve uma caminhada de pé batido mesmo, de pé no chão, de poeira, de muita lama. Essa avenida belíssima que nós temos hoje, oh Jesus! Como era naquele tempo, né? Quando chovia, a água escorria ali como se fosse um rio. Um pedaço do Rio São Francisco passando aqui no meio. Inclusive, tomei muito banho nesse rio. Nessa lama que escorria da chuva. Tem uma pessoa aqui perguntando quem é Cleiton Walter. Cleiton Walter, filho do famoso, oh meu Deus, quanta lembrança boa, de Chiquinho da Casa da Roupa, não era Chiquinho? O Chiquinho Vascaíno, Cleiton, que eu também fui mascote do time de teu pai, eu, Valder Lúcia, Vana Lúcia, estava vendo umas fotos essa semana, e lembrando daquele tempo, que seu pai era apaixonado pelo Vasco da Gama, e tinha ele o time Vasco da Gama, aqui em Sobradinho. É engraçado, entendeu? Você falar disso, que essa semana, acho que tem uns 10 dias, eu estava conversando com um rapaz, falando desse tempo, falando como era importante, e ele foi disso. E tinha um cara, um senhor ali da São Joaquim, que tinha um time de futebol, o Vasco. Isso, menino, muito bem estruturado. Aí eu disse, era o meu pai. E era aquele menininho, disse, era aquele... aquele menininho dos olhinhos verdes. Inclusive, é bom lembrar que outra coisa que, inclusive, né, Euneide, até o Luiz Vicente ressaltou, me pegou de surpresa numa fala dele, ele dizendo que a importância do protagonismo das pessoas da época é inclusive, um fato importante a ser trazido para o presente, para que os jovens de hoje em dia eles entendam a importância de ter um povo protagonista. Porque naquela época eu lembro que tanto tinha meu pai e outros senhores que faziam o esporte da cidade realmente caminhar. Porque se não fossem eles, não tinha como acontecer, porque Sobradinho dependia de Juazeiro. Exatamente. Sobradinho e distante de Juazeiro. E, por incrível que pareça, a nossa geração, a sua geração, a minha geração, a gente herdou isso dos nossos pais. Porque esse protagonismo ele foi replicado e de alguma coisa, posto em prática na cidade durante a nossa geração de jovens, porque a gente protagonizou
eventos muito importantes para a cidade. Exatamente. Como cultura, eventos esportivos. E, inclusive, a ideia dessas lives é trazer esse protagonismo para que o jovem entenda o Estado, e quando eu digo Estado, eu falo nas 3 esferas, ele é importante, mas um povo protagonista, um povo, quando ele é construtor da sua própria história, de alguma forma ele consegue provocar que o Estado ele atue, mas ele atue como coadjuvante, que o Estado não seja o ator principal da história. O ator principal da história somos nós. Enquanto nós ficarmos terceirizando o protagonismo da história da nossa cidade, infelizmente a cidade ela vai ficar parada, dependendo de Juazeiro, de Petrolina e de outros. Isso. E também, Cleiton, vale salientar. Sim? Pode falar. Vale salientar que quem veio com família e não tinha escola. Não tinha escola. E aí, fazer o quê? Começou, e a saudosa tia Almira, que eu não posso deixar de falar, né? Tia Almira cria uma escolinha, né? Uma escola em casa. Não era escola, né? Era uma aula, uma casa, a casa dela, da família dela, que ela abriu como escola. As crianças da época, as mães que tinham uma condiçãozinha, colocava lá para a tia Almira ensinar a ler. Fui aluna de tia Almira, porque tem uma admiração assim, sabe, do coração. Então, não tinha escola em Sobradinho. Quando veio onde hoje é a Maria José, que antes era a Escola São Joaquim, veio com o quê? 1ª e 2ª série. Eu me lembro que quando eu fui para essa escola, atrás da nossa igreja católica, aqui na São Joaquim, eu sabia ler tão bem que a diretora de lá, se a memória não me falha, era Oneide, alguma coisa assim, era uma pessoa da Chesf. E aí, ela me deu um livro, Cleito, do Mobral, para eu ler um texto, para ver se eu sabia mesmo ler, que eu estava fora de faixa etária, lógico, para fazer 1ª série. E aí eu já fui para a série mais adiantada e já fiquei lá. Que aí nossa saudosa, nossa amada Almira Nicolau, né? Depois criou a escola dela mesma, a escolinha da Mônica, onde vários jovens daqui de Sobradinho estudaram lá. Aqui, Eliane estudou lá, Romilda foi professora de lá. Isso, assim, uma maravilha. Meus filhos estudaram lá, deram sequência à vida da professora tia Almira, como é carinhosamente chamada até hoje. Nosso amigo Hernani perguntou a questão do hospital. Como era ser atendido no hospital da Chesf? E de madrugada, né? Ficar numa fila enorme. E me lembro algumas vezes mesmo que a pessoa ia e de tanto esperar, passava mal lá mesmo no hospital, já passava mal. Às vezes você ia de madrugada. Isso, com fome. Com fome, pegar algumas fichas e ser atendida ou atendido com a sobra das vagas, caso das vagas do pessoal da Chesf. Primeiro eles. E depois nós. Daqui. Os outros. Era assim mesmo que funcionava. Não tinha. Cleiton, eu tenho uma mágoa tão grande daquele tempo. Assim, no meu sentimento, o que eu percebia, e hoje, assim, eu paro para analisar direitinho, era como a gente era excluído. O povo excluído era o povo da São Joaquim. Era o povo da São Joaquim. E isso eu percebi até quando eu fui estudar na escola da Chesf. Eu passei pela escola da Chesf.
Então, eu tenho esse sentimento que alguns alunos, não sei se todos, mas alguns alunos da São Joaquim não eram bem-vindos na escola da Chesf. Eu sentia isso. E eu remoendo as minhas memórias, as minhas lembranças, isso ainda, assim, me incomoda. Ainda me incomoda. E olha que eu tenho hoje 50 e alguns pontos. Não é? Então... É bom isso. Deixa eu só fazer trazer a história, né, uma repercussão da história, Neide, que como tem um pessoal mais novo, mais jovem, né? Para eles entenderem como era. Quem morava nas vilas, tanto na São Francisco como na Santana, tinha água tratada, energia e moradia e educação e saúde gratuita. Isso. Não pagava nada. Quem morava para além da guarita, da Chesf, aí faltava tudo isso. Dependia do acampamento, né, para ter acesso à saúde. A escola ainda não tinha, né, dependia do Estado, não era nem de Juazeiro, era do Estado, porque as escolas eram estaduais. Não existiam ainda escolas municipais, não tinha escola vinda de Juazeiro, né, pela Prefeitura de Juazeiro. E os governos que nós tivemos do estado da Bahia, cada um era pior que o outro. Eu lembro que as escolas realmente caíam sobre nossas cabeças, né? Exato. Nosso amigo Joselito, meu amigo Joselito Macedo, está aqui também pontuando, né? Que depois a Chesf construiu um postinho de saúde, onde hoje é o prédio da prefeitura. Né, que era o Benfam. Não, acho que é ali próximo onde é a Câmara de Vereadores. Exato, ele está aqui confirmando. Da Câmara de Vereadores, não funciona o prédio da Câmara de Vereadores. Mas isso aí já foi um tempo bom depois. Depois de muito sofrimento nos bancos de madrugada lá no Hospital da Chesf. Isso. Ali funcionou várias coisas naquele espaço onde fica ao lado do Correio, né? Foi Sucan. Erivaldo Cassiano também está citando aqui, Cleiton. As pessoas estão trazendo as memórias também, né? A tal famosa guarita. a guarita, não é só que eu estou citando, Cassiano, a guarita primeira, que era aqui na São Joaquim, ali entre o terminal pesqueiro e a... ali. Acoplace, que era onde vende verdura, essas coisas, pronto. Ali tinha, a primeira era ali. Onde hoje é a prefeitura, tinha inclusive uma entrada também, né, que você tinha um espaço... Um arco, não era? Um arco de cimento. Isso. Entrada e saída, tinha uma entrada controlada, assim. Exatamente. Então, onde até hoje ainda fica, tem um poste, tem aquela divisão, ela é desde o início, só que tinha uma estrutura maior. Isso. Minha sobrinha Luana, sim, está aqui citando, Cleito, rapidinho, que quando Luiz Vicente mandou derrubar a segunda guarita, pronto, quebrou-se esse elo, né, de separação das vilas, da São Joaquim com a São Francisco e Santana. Muito bem lembrado. Euneide, assim, a gente já deu conta dos 4 tópicos. Isso. Eu amei. Eu amei. Deixa eu só citar aqui minha amiguinha do coração, Nertimar. Minha amiga Nertimar, tá pontuando aqui também. Nós moramos no centro da cidade, Cleiton. Ela há pouco ela disse que estava emocionada. Ela e Pronto. Alguém da... Mas até eu também estou, foi assim, tanto falar de seu Jaime quanto falar de sua mãe, voltar muito no tempo, assim, com pessoas que fizeram parte da minha infância e que, de alguma forma, eu convivi.
e que aprendi muito com eles. Então, ou trazer a história deles está sendo muito bom para mim. E aí, eu sei que você fez várias anotações para recuperar a memória e trazer algumas... Puxando aqui pelo papelzinho, lápis. E aí, eu queria que Mas você assim, fizesse... Sim. Você aproveitasse e fizesse as considerações do que você deixou de falar até agora, né? E agradecer a quem participou, a suas irmãs, agradecer ao pessoal da sua família. Pode ficar à vontade, o espaço é seu, fique à vontade aí no tempo. Cleiton. Eu queria dizer ainda relembrando, que eu também trabalhei nos meus 17 anos na loja Casa das Roupas, né? Do pai de Cleiton, da minha amiga Elzita, como eu costumo, quando eu encontro com ela, eu digo, e aí, Elzita, né? Dona Elza, assim, fez parte do meu crescimento, essa convivência com a tua família, Cleiton. Com teu pai, que muitos diziam assim, é muito valente, que é brabo, que na realidade não era, ele tinha aquele jeitão dele, mas de uma forma que cativava a todos, né? Hernando também, central telefônica, a Telebahia, naquele tempo, né? As pessoas tinham que agendar horário para ligar para suas famílias, exatamente. Na época da Telebahia, né, Cleiton? As pessoas faziam lá um agendamento para poder, quem estava aqui, falar com os parentes que estavam em São Paulo, no Ceará, por aí, né? Então, são muitas memórias, muita coisa que vou fazer com minha amiga Valdelúcia. A gente tem a noite toda para conversar e não conta a história toda. Então, assim, a iniciativa de Cleiton, né, para fazer essas lives, contando essas histórias, é de um engrandecimento, de um poderio, assim, inexplicável, Cleiton. Por quê? Porque se não tiver nos registros, a história vai embora. Você, se tivesse feito essas perguntas há 15 anos atrás, com certeza eu teria muito mais histórias para lembrar, né? E o que é que acontece na cabeça da gente? A gente vai esquecendo. Vai esquecendo, a história vai passando, os mais novos ficam sem o conhecimento da real história do que foi iniciar Sobradinho. Né? E as pessoas agora estão aqui interagindo e é cada um contando. Muito bom isso. Então, assim, você está de parabéns. Eu, no início, estava um pouquinho nervosa, mas se tiver como, a gente ainda conversa mais outro tempo para frente, eu já me desenrolei aqui na live, né? Pode ficar à vontade, é uma novidade. E aí, assim, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo, que participaram, que interagiram com a gente, Cleiton. E assim, relembrar o meu povo lá do Ceará, as minhas origens. Eu sou baiana e cearense, Cleiton. Eu não posso esquecer disso. Eu amo ser cearense. Quando eu falo em amo ser cearense, eu me lembro de Valdira, né? Que Valdira é do meu Cearazinho, lá de pertinho de mim. A mulher de Rodrigo Kestrin. E eu queria mandar um cheiro, um abraço muito carinhoso às meninas lá do Ceará, minhas comadrinhas, né? Que temos um vínculo muito bom de amizade, de família. Mandar um beijo para minha irmã, Euda, minha sobrinha, Fafá, todas as minhas sobrinhas, meus primos, tem muita gente lá, né? Ultimamente ficamos tristes, perdemos um meu primo irmão, meu político lá da cidade, vizinho lá, Barro, mas é assim, a caminhada é essa, né? A gente vive um tempo e depois vai para outra morada. Um abraço para toda a família. Minha mãe ainda tem uma irmã viva lá, tia Elvira, com seus 90, eu creio que 96 anos, mas assim, um abraço muito grande para toda a minha família de lá. Iara, Barro, Sítio Santa Rita, por ali. E ao povo daqui, dizer do carinho que eu tenho
por todos os meus conhecidos daqui, meus amigos, tanta gente que eu não vou citar nome para depois não estar aí, ó. Esqueceu de mim, esqueceu de... Não, eu adoro todo mundo, tenho uma amizade muito grande aqui em Sobradinho, tenho, assim, um carinho especial por todas as minhas colegas professoras, meu grupo de corujas, que eu não posso esquecer, minhas corujinhas amadas. Então, assim, Cleiton, a gente vive... Sim, mandar um beijo, meu amigo, não posso esquecer, para o meu sobrinho, Antônio, que está me assistindo lá no Barro, né? Antônio, Cirlândia, com seu netinho lindo, assim. E dizer que eu sou muito feliz pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho, pelas pessoas carinhosas que me rodeiam. E se eu morresse amanhã, eu tinha para dizer o seguinte: vivi bem e vivi feliz. Tenho um círculo de amizade que eu amo todos. Sou eternamente apaixonada pelas minhas amigas, pelos meus amigos. E quem me conhece sabe que de falsidade passa longe, porque eu detesto ser falsa. Sou muito verdadeira. Às vezes as pessoas até dizem assim: mulher, você é muito verdadeira, isso não é muito bom, não. É bom, sim. É bom, é a sua essência. Isso eu aprendi com minha mãezinha. Então, assim, só tenho que te agradecer, Cleiton, pela oportunidade. Espero que eu tenha contribuído para o seu trabalho, né? Estarei sempre à disposição para o que você precisar, meu amigo. E um abraço muito carinhoso. Eu que agradeço, Neide, por demais. Só que eu esqueci de uma coisa, de te perguntar uma coisa, e aí eu vou atravessar os agradecimentos. Ivan, que é irmão de Nertimar. Meu Deus, o meu amigo Ivan. Ele fez um comentário... filho da saudosa Dona Creuza. Ah, meu Jesus, outra pioneiro do tempo de minha mãe. Ele fez um comentário... Cleiton, como a gente tem que ter mais tempo para conversar, para falar do povo todo, tem que ter mais tempo. Sim, pode falar. Eu fiquei muito curioso com uma coisa que ele comentou. Ele falou que você e ele participaram no centro comunitário dos escoteiros. Ai, Jesus! Eu não sabia que em Sobradinho teve essa política de escoteiros. E aí eu fiquei muito curioso e acabei... Sim, Cleiton. Pois é. Teve sim. Agora sim, não me puxe pela memória, Ivan, o nome de tanta gente querida daquele tempo, né? Mas era assim, era Cleiton, como se fosse uma polícia mirim. Nós tínhamos fardamento e tudo, sabe? Sabe aquela política de ensinar as crianças a viver bem, a saber viver, fora de droga, fora de tudo que fosse ruim, era essa a política dos escoteiros. Coisa muito... Eu lembro, eu tenho assim uma memória muito... Não ajuda muito, sabe? Tem muito tempo. E assim, uma coisa que a gente não ficou rememorando, né? Aí você sabe que termina caindo lá na outra caixinha, que parece que a gente passou uma colinha mais segura e ficou meio que no esquecimento, mas tinha mesmo. Eu não sei se era Gilson, e parece que era Gilson. A pessoa, me perdoe, Gil, se você estiver assistindo, eu não tenho mais tantas lembranças para falar desses momentos tão bons, mas era um trabalho muito bonito, Cleiton, muito bonito. Eu tomara que nas suas lives alguém consiga, que você consiga contactar, possa ter essa lembrança mais viva para se falar, né, da questão dos escoteiros mirins aqui de Sobradinho. Neide, como eu estava falando, eu que agradeço, eu sempre ressalto que é um prazer, porque assim, é uma memória afetiva que a gente acaba recuperando. Eu estava até conversando aqui em casa e falando assim, como é que vai ser interessante para sua filha mais nova, né, que não conviveu com muita dificuldade. E deve ser magnífico. E para mim é uma memória que traz muito prazer, e provavelmente para muitas pessoas traz esse prazer. É uma memória
que realmente é uma memória boa. E a verdade. ideia é realmente registrar essas histórias, porque eu participei de várias pesquisas, né, inclusive pesquisas que, na grande maioria, foram para fora do país, né, Inglaterra, Estados Unidos, sobre a questão do impacto da construção da barragem para o pessoal Isso. ribeirinho. Mas pesquisas sobre o protagonismo das pessoas que vieram, que tiveram a coragem de vir até Sobradinho e permanecer, eu desconheço. Então, a ideia é uma ideia que vai dar um pouco mais de trabalho, e é por isso que a gente está fazendo várias, porque vai dar muito mais trabalho, porque a gente não tem outras pesquisas que sirva, né, como base. Exato, Porque exatamente. são histórias de pessoas mais simples, pessoas que não ocuparam cargos públicos, mas que, para mim, são muito importantes, são histórias fundamentais para a nossa história, inclusive, enquanto seres humanos. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você, agradecer, né, a sua família, que deve ter contribuído, e que são pessoas que também... Exatamente. Eu queria também, Cleito, mandar um beijo grande para a Chailine, minha doutorinha, para Vitor e para meu genro Cliff, que estão lá em Salvador, assistindo, né? Que bom. Beijo para todo mundo. Obrigada, Cleito. Muito obrigado. Foi um prazer agradecer a todos e a todas que participaram, que nos assistiram, e daqui a pouco eu te mando esse vídeo. Ok, o prazer foi meu. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado, Neide. Valeu, tchau. Boa noite, Cleiton. Muito obrigada.